Dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Estou aqui nesta manhã para deixar uma palavra a nossas vidas, né? É mais um dia que o Senhor nos colocou de pé, nos capacitou, nos preparou, né? Para estar aqui novamente fazendo a tua vontade, né? Irmãos, hoje eu demorei um pouco porque eu estava resolvendo umas coisas e também eu gosto de estudar a Bíblia antes que eu venha ministrar a palavra, e o Senhor me mostra sempre o que Ele quer de mim, né? Quando Jesus pergunta o que quer que eu te faça, Ele está perguntando o que você quer, mas você quer, porque você tem que querer para Jesus poder fazer, né? Porque às vezes a pessoa fica ali, mas ela não decide o que ela quer, né? E aí não tem como Jesus trabalhar na sua vida, né? Irmãos, eu tô aqui nessa manhã e nós vamos ungir, né, com o símbolo do óleo, fazer a nossa oração para poder entrar aqui, ouvir o louvor e entrar na palavra, né? O louvor que o Espírito Santo nos guiou, né? Ontem eu fui na célula com a minha cunhada, foi uma bênção para a honra e glória do Senhor. O tema foi sobre como nós somos guiados, né, pelo Espírito Santo lá, e foi uma bênção, né, para a honra e glória de Deus. Vamos nos ungir. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda meus olhos, o que eu vejo, que são a candeia do meu corpo, guarda meus ouvidos, do que eu ouço, guarda minha boca, minha língua, do que eu falo, guarda minha garganta, guarde o meu coração que procede dele, né, que fica aqui. Guarda, Senhor, né, de todo mal, guarda o meu corpo e todos os meus órgãos que há nele, que pertencem ao Senhor. Guarda, Senhor, a minha alma e o meu espírito, né, e me guarde, me livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos entrar na palavra agora, nós vamos adorar o Senhor nessa manhã em espírito e verdade. E hoje o louvor veio lá com a Raquel Oliver, que fala que sempre foi Deus, né, irmão? Sempre foi Deus e sempre será Deus em nossa vida, né? Às vezes as pessoas ficam procurando alguma coisa para achar ou para ter uma explicação, mas não tem, porque sempre foi Deus, né? Ah, de nós se não fosse Deus na nossa vida, né? O que seria de nós, né? O inimigo já teria nos devorado, né? Glória a Deus. Se fosse por mim, há muito tempo já tinha parado. Se fosse por mim, a minha força já tinha acabado. Se fosse por mim, já teria desistido de lutar. Se fosse por mim, eu não estaria aqui para cantar. Que toda vez minha fé desmoronava, o Senhor me abraçava e comigo falava. Estou contigo, filho, nessa caminhada. Com uma voz tão calma, Ele me acalmava. Sempre foi Deus quem suportei a dor. Sempre foi Deus quem te me colocou. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus quem cuidou sempre de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Os cuidados do Senhor é especial na nossa vida, irmãos. O Senhor não deixa nós perecermos, nem sentir falta de nada. O Senhor cuida de nós, se nós confiarmos e acreditarmos. E toda vez minha fé desmoronava, o Senhor me abraçava.
Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus quem cuidou tão bem de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Quando a luta tentou me parar, quando o mar tentou me afogar, Ele estava lá para me ajudar. Ele estava lá para me ajudar. E quando o medo veio sobre mim, me fazendo pensar em desistir, Ele estava lá para me ajudar. Sempre foi Deus quem cuidou do cenário. Sempre foi Deus. E eu posso falar para vocês, irmãos, o segredo da nossa felicidade é estar com Deus, é estar confiando em Deus no todo o tempo da sua vida, em cada estação da sua vida, seja ela nublada, seja ela chuvosa, seja ela florida, seja ela com nuvens e seja ela com muito sol, né? É o Senhor que direciona os nossos passos, né? E depende de você também, você querer, você confiar no Senhor quando o cenário mostra que tudo tá ao contrário, né? Ainda aparece pessoas que são enviadas pelo inimigo para te falar certas coisas e aí você fala não. Você diz não, eu sirvo um Deus poderoso, que criou os céus e a terra, que sabe de todas as coisas, que vê o oculto e que sabe, e Ele está cuidando de mim, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha congregação e de todos. Glórias a Deus, aleluia, porque nós cremos, né? Irmãos, a palavra veio abençoada hoje falando sobre isso, né? A Bíblia veio nos falar hoje sobre incredulidade, né? E nós passamos por esse tempo que as pessoas muitas vezes estão dentro da igreja, mas quando elas são provadas ou quando acontece uma situação, elas não reagem como quem crê em Deus, como quem tem fé em Deus, né? Que tudo isso vai passar, né? Tudo isso terá... Não, porque nós temos que reagir diferente, porque nós estamos em Cristo Jesus, então nós sabemos. Mas tem muitas pessoas ainda que não têm essa confiança em Deus, né? Que muitas vezes você fala uma coisa para ela e ela fica buscando algo ao contrário, ela tem medo, ela tem insegurança, né? E você não pode se deixar contaminar com isso, com a incerteza. Não, eu creio e pronto, eu confio, não importa o que aconteça, não importa o cenário, não importa quando tudo parece ao contrário, mas eu creio, eu tenho fé, eu acredito num Deus poderoso, que entregou o teu filho para morrer por nós, por mim, por você, né? Se nós começarmos a confiar totalmente, entregar totalmente a nossa vida ao Senhor, nós também vamos receber o presente maior que o Senhor nos deixou, que é a salvação, né? E aqui a palavra de hoje veio muito forte, lá em João 6,35, ela veio nos falar sobre isso. Vamos ver? João 6,35, ela diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eita, glória a Deus, olha o poder da palavra. Olha, irmãos, o poder da palavra. Só de você ler essa palavra, você já está declarando, e você está vivendo essa palavra. Você tem que viver essa palavra, entendeu? E aí diz: Jesus é o pão da vida. No versículo 35 de João declara que Jesus é o pão da vida. Aqueles que confiam nele nunca terão fome ou sede. Pode alguém chegar, falar: olha lá aquela irmã, olha lá aquela pessoa, olha a situação dela,
Ei, espera aí. Espera aí que eu estou nas mãos de Deus. Quem cuida de mim é Deus. Quem trata com você é Deus. Quem trata com o outro é Deus. Mas quem cuida de mim é Deus. Então eu tenho total certeza que a direção da minha vida e da minha casa está nas mãos do Senhor, né? Como José, ele não tinha nada para oferecer. Aqueles seus irmãos jogaram ele lá no poço e depois ele foi vendido como escravo. Mas José, ele tinha total o quê? Certeza que Deus estava com ele em todos os momentos. Irmãos, quando nós temos certeza disso, nós sabemos que tudo é passageiro, que logo tudo vai passar, porque o Senhor dirige os nossos passos. E a palavra também diz que a palavra do Senhor diz que é luz, é lâmpada para os nossos pés. Então nós vamos estar com a visão clara. Nós vamos enxergar que o trabalhar de Deus é assim, né? Não é talvez assim, você pensa assim, Deus tem que trabalhar na minha vida da maneira que eu gosto, no tempo que eu quero e na hora que eu quero. Não, não é. É no tempo e na hora que o Senhor quer, não no nosso tempo, né? E aí eu coloquei aqui também o que Jesus falou sobre a incredulidade, né? Definida, crer e incredulidade. Está acontecendo muito hoje entre nós, né, irmãos? Permita-me principiar por definir o que é crer e o que é a incredulidade. Jesus em João 6,35 disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, irmãos, nessa manhã de quarta-feira. O que é incredulidade na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? A incredulidade é falta de quê? De fé. Ou a recusa em crer, né? Além de eu achar, por exemplo, eu posso ter fé, mas eu recuso acreditar, né? A fé é essencial para a salvação, né? Que sem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tá lá em Hebreus 11:6, né? A Bíblia diz que é preciso ter fé para agradar a Deus. Então, mas a Bíblia também diz que se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, Deus já está vendo. Deus já está vendo. Aí você está tendo. Mas o que é incredulidade? Irmãos, muitas vezes eu ouço algumas pessoas falarem as coisas que eu fico pensando e falando com Deus, porque tudo eu falo com Deus. Quando você está numa situação de dificuldade, geralmente você não ouve pessoas querer te levantar. E principalmente, irmãos, é um caso muito sério de pessoas que estão dentro da igreja, que está lá, conhece a palavra de Deus. Aí elas vão chegar em você e vão ter dúvida do que Deus vai fazer. Que isso, irmãos? Eu leio a palavra, né? A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela está declarando aqui. E como que eu vou chegar e vou falar: não sei não, eu acho melhor você ficar naquele serviço. Não, eu acho melhor. Não, irmão, vá em frente, Deus tem o melhor para você, já deu certo, em nome de Jesus, já declarei, já aconteceu, em nome de Jesus eu creio. Aí sim, hein? Aí sim. Aí você confia no Senhor e quer também que seu irmão, que as pessoas vejam Deus, enxergue o que Deus pode fazer, porque Deus é um Deus do impossível. Ele faz milagre na nossa vida e nós temos que crer para o milagre acontecer, e nós temos que aceitar passar o processo. Agora é muito mais difícil, irmãos, quando eu estou na presença de Deus, eu conheço a palavra, e na hora de eu declarar que aquele tempo de Deus vai chegar na sua vida, que você vai vencer, eu falo ao contrário.
Irmão, eu sou incrédula. Essa é a verdade. Eu não confio no Senhor. Porque eu não tenho que confiar no Senhor para mim. Eu tenho que confiar para mim e para os outros. Quem é Jesus na minha vida? Quem é Deus na minha vida? É tudo. Então eu tenho que declarar isso. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter insegurança. Eu tenho que declarar isso. Medo eu posso ficar assim, né? Às vezes. Mas aí eu vou falar com o Senhor. Eu vou dizer com o Senhor, Senhor Jesus, eu confio no Senhor. Eu confio nas suas promessas para minha vida e minha casa. Então eu creio e espero no Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Jesus é o pão da vida, né? E João declara que Jesus é o pão da vida e aquele que confia nele nunca terão fome ou sede. Essa é a palavra. Glórias a Deus, aleluia, né? Palavra forte nessa manhã de quarta-feira. Vamos lá em Marcos também. Marcos, no verso aí de Marcos 9. O verso 9 de Marcos 23, 24. Glórias a Deus, aleluia, né? Aí alguém vem falar assim, não, mas nós estamos em Cristo Jesus, mas nós passamos aprovações, nós passamos dificuldade, nós matamos um leão por dia, e aí eu te digo da promessa que Deus fez, você crê? E eu te digo que a Bíblia também diz que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E aí, a palavra tudo tem aqui, irmãos, para nos fortalecer, alimentar. Todo dia nós precisamos nos alimentar da palavra, né? Quem nos fortalece, né? É Deus. E aqui em Marcos 9, 23, 24 diz assim: Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível aos que crer. Eita, glória a Deus, aleluia. Olha que palavra forte. Jesus, ele diz, se tu podes. Disse Jesus, tudo é possível àqueles que crêem. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Você pode pedir hoje para o Senhor isso? Senhor, me ajuda a vencer essa minha incredulidade, Jesus. Quando eu estou assim, aí eu fico com medo. Aí eu não confio que eu vou conseguir dar esse passo. Aí eu não confio que o Senhor vai arrumar um trabalho para mim. Aí eu não confio que o Senhor não vai deixar faltar nada na minha casa. Fale com Jesus nessa manhã. Fale com Ele, Ele ouve, né? Ele cuida disso em nós. E para nós vencer, né? Aquele Senhor exclamou lá. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: olha que passagem linda. Creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. Olha a confiança que ele teve para que Jesus tirasse aquele mal, né? Muita gente está vivendo escravo de Satanás. Por quê? Porque não crê que Jesus pode libertar. Ontem eu falei sobre a libertação. Jesus pode libertar, tirar todo o mal também. Pode curar essas feridas que estão no seu coração. Mas você tem que querer. Quando eu fui buscar essa passagem lá na Bíblia, que eu falei ontem, que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus perguntou, né? Aí eu dei um exemplo daquele senhor que ficava sentado à beira do tanque e ele falava: Jesus, todo mundo entra e recebe a cura. Quando o anjo vem, a água se movimenta e recebe a cura, e eu não. E Jesus fez a pergunta para ele, né? Mas se eu querer, acontece.
Mas eu tenho que querer. Jesus vai perguntar todo dia, ele vai bater na sua porta e vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Né? Aí depende da minha confiança em Deus, depende de mim querer. Mas querer de todo o meu coração, não é querer da boca. Porque querer da boca, falar da boca, eu posso falar. Mas e aí a minha intenção? Porque Jesus conhece a intenção do meu coração. A Bíblia também fala sobre isso, né? A Bíblia diz também sobre isso. Então, muitas vezes, nós estamos aí com uma fé morna. E Jesus não quer nada morno, né? Jesus não quer nada morno. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Gente, esse meu... Glórias a Deus, aleluia. Perdão, caiu aqui. Eu quero desejar a paz do Senhor a todos que estão aqui na live, já estão entrando. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, né? Que Deus venha multiplicar no seu celeiro, cuidar de você em todas as áreas, né? Da cura, trazer muita paz. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Grandioso é o nosso Deus, né? Que nos dá a oportunidade todos os dias. As esperanças se renovam a cada amanhecer, né? Irmãos, lá em Marcos, eu tô já preparando aqui o versículo de Marcos, lá em Marcos 10:51, né? É o versículo que responde a frase: que queres que eu te faça? E Marcos 10:51, nesse versículo Jesus pergunta ao cego que ele deseja que ele faça, e o cego, então, né? Essa pergunta ele perguntou para o cego, mas eu coloquei o exemplo lá do que estava à beira lá, né, do tanque de Bedé, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Vamos entrar aqui agora em Marcos 23:24, né? Que eu já li, né? Marcos 23:24, que nós falamos sobre se podes, disse Jesus, tudo é possível àqueles que creem. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quem pode te ajudar a vencer é Jesus. Quem pode te ajudar é Jesus. Amém, irmã? Vamos continuar na oração pela sua bênção, né? Que o Senhor há de prover aquilo que você necessita. E hoje nós estamos falando sobre isso, irmã, sobre crermos e confiarmos no Senhor e esperar no Senhor, né? A vontade do Senhor é perfeita e agradável em nossas vidas, né? Mas sim, creia, confie, espere no Senhor, né? Nós sabemos o tempo de Deus, né? E vamos vencer em nome de Jesus, né? Glórias a Deus, aleluia, porque nós estamos com o Senhor em todo momento, né? Vamos lá em Hebreus 3:7, né? Em Hebreus 3:7. Hoje nós estamos falando sobre crermos e confiarmos no Senhor, não desesperarmos nos tempos de dificuldade, nos tempos de tribulação, não desesperarmos, confiar no Senhor, que o Senhor fará, né, no tempo dele e na hora do Senhor. Nós somos testemunho do que o Senhor tem feito em nossa vida. Irmão, só de nós abrirmos os olhos, só de nós estarmos em pé, é um milagre de Deus em nossa vida. Nós estamos saudáveis, nós estamos bem, glórias a Deus. Mas a palavra diz, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas hoje também a palavra diz que Jesus é o pão da vida, né? Lá em João 6:35. O versículo de Jesus é o pão da vida, ele declara, né? Em João, declara que Jesus é o pão da vida. Aquele que confia nele nunca terão fome ou sede. Glórias a Deus, aleluia, né?
nunca terão fome ou sede. Lá em Hebreus 3:7 diz assim, Hebreus 3:7, vamos ver? Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir-te hoje a sua voz, não endureceis o vosso coração como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Glórias a Deus, aleluia! Glórias a Deus. Por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Então, se nós conhecemos o caminho do Senhor, se nós queremos buscar Deus para a nossa vida, nós temos que não endurecer nosso coração na hora das aprovações, na hora da dificuldade. Aqui diz em Hebreus 3:7, é um versículo da Bíblia que se lê: portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirtes, se você ouvir a voz, né, de Deus, se você ouvir a palavra, a sua voz, e não endureceis o vosso coração, como nas provocações e como no dia da tentação no deserto. Eita, glórias a Deus, nós estamos passando pelo deserto, nós passamos pela tentação, mas se nós não endurecer o nosso coração, se o nosso coração estiver sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir ser guiados pelo caminho. E aqui fala que eles não conheceram os caminhos do Senhor. Então, porque eles endureceram o coração. Tá difícil, irmão? Clame ao Senhor, ore, chore, né? Mas não endureça o vosso coração. Porque quando endurece o coração, vem a incredulidade, você não fica sensível, né? Para ouvir a voz de Deus, né? Amém? Glórias a Deus, por causa das coisas que acontecem, né? E nós temos um exemplo também lá em Números 13, 25, 33, que fala, né, daquele tempo que eles estavam vivendo. E esse trecho de Números 13, 25 e 33, ele explica para nós, vamos ver. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, e no deserto de Paranã, a Cádiz, e tomando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e cantaram-lhe e disseram: fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderosa, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebezeus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pelo ribeiro do Jordão. Então Galebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subimos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual
passamos a espiar, e a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anoque, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então nessa terra que eles tiveram, tinham gigantes, né? A Bíblia diz que tinha nesse trecho, mas aqui fala deles ter tido aquela fé, né? De ficar ali 40, né? Foram enviados aqui. Números 13, 25, 33 descreve como espiões enviados por Moisés e Arão voltaram da missão de reconhecimento da terra após 40 dias, e eles prestaram relatório a toda a comunidade de Israel e mostraram os frutos da terra. Glórias a Deus, aleluia, né? Que palavra abençoada, né? Explicando, né? O que é a fé da união, de perseverar em alguma coisa que você está aí buscando, né? Eles perseveraram, né? Eles foram em busca, né? O Senhor disse a Moisés: desça, porque o povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. E esse versículo descreve o momento que o Senhor Deus manifesta a sua ira com o povo de Israel, por causa da sua incredulidade, idolatria, né, adoração a ídolos. Deus havia libertado o povo do Egito e prometeu dar-lhe uma terra prometida, como havia sido prometido a Abrão. Mas em vez disso, eles se voltaram para os ídolos estrangeiros. Então aquele povo era muito incrédulo. Qualquer coisinha que acontecia, eles mudavam de direção. Esse que é o problema, né? Não é porque qualquer coisa acontece na sua vida, você muda de direção. Você não quer mais confiar em Deus, você endurece seu coração, né? E já toma uma decisão precipitada. Não, espere em Deus, né? A narrativa começa com o povo de Israel acompanhando nas fronteiras de Moabe, desobedecendo a ordem de Deus de conquistar a terra de Canaã. Lá o povo foi seduzido para adorar os deuses no local de Baal. Deus então ordenou a Moisés que descesse à terra do Egito, pois o povo havia se corrompido, e foi aí que tudo começou, né? E no versículo 25 de Números, capítulo 13, mostra que Deus não tolera iniquidade e que ele é inflexível quando trata desse pecado da idolatria. Deus é justo e está constantemente nos chamando para voltarmos a buscar a sua face, né? Deus quer nos reconciliar com Ele e restaurar os nossos relacionamentos com Ele, né? Mas não tolera esse tipo de pecado, né? Idolatria, e é uma ofensa a Deus, e é impossível conciliar-se com Ele enquanto você está em pecado. Porque tem pessoas, irmãos, né? Eu já fui assim. Você fica em cima do muro. Você está com um pé com Deus e outro pé com outras coisas do mundo, né? Idolatria e outras coisas. E aí não tem como Deus reconciliar com você a sua vida, né? Ter essa transparência com Deus, né? Para Deus começar a agir na sua vida, Deus precisa lapidar muitas coisas, Ele precisa tirar muitas coisas e você tem que fazer renúncias. Porque a Bíblia, ela fala sobre princípios. Quando nós não vivemos os princípios de Deus em nossa vida, fica difícil, né? Como que Deus vai trazer as bênçãos? Deus quer não, Ele prometeu para nós as promessas de Deus nós vivermos, mas muitas vezes nós sofremos porque nós fazemos escolhas erradas. Não é o Senhor que diz para nós escolher, é nós que tomamos a decisão errada, né? Escolhemos errado.
Aí vai começar tudo de novo, nós temos que esperar. Muitas vezes a bênção já estava ali. Aí nós vamos ter que esperar mais um pouco, Deus agir, o tempo dele na nossa vida, né? E reconhecer que nós somos falhos, somos fraco, falho e pecador. E nós precisamos de Jesus para nos ajudar a caminhar. Precisamos estar debaixo da cobertura de Deus todo o tempo da nossa vida, né? Às vezes nós falamos alguma coisa que não devemos e nós, ao falar, Deus ouve a intenção do nosso coração. E aí é a hora que nós temos também que se reconciliar com Deus, procurar, né, para poder fazer a vontade do nosso Deus, não a nossa, né? Então eu li lá em Marcos também, em Hebreus, e aqui eu falei sobre em Hebreus, em Números, e aqui a Bíblia diz que a incredulidade é falta de fé e é recusar em crer. A fé é essencial para a salvação e a única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus, né? É a única forma, né, de nós receber, porque a salvação ela é gratuita, mas ela vem pela fé, né? Se nós não tivermos fé, não cremos, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Muitas vezes nós estamos questionando com Deus, nós estamos duvidando de Deus, e não é isso que Deus quer para a nossa vida, né? Deus quer que nós confiamos nele, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, né? De todo o nosso entendimento. Lá em Romanos 1, o tipo de incredulidade é mais perigosa, é a incredulidade de quem se recusa a aceitar a verdade. Quando eu recuso aceitar a verdade de Deus, eu falo assim, não tem problema isso não. É igual ao princípio, né? Não tem problema isso não, eu vou só amigar, tá bom. Não tem problema isso não, eu vou só de vez em quando, não vou seguir. Não tem problema. Então, tudo pode. Então, é perigoso isso, né? Deus se revela de muitas formas diferentes e podemos ser claramente vistos. No entanto, muitas pessoas que são confrontadas com a verdade escolhem não acreditar. Quando você é confrontado com a verdade, o que você escolhe? Né? Muitas vezes a gente briga com a gente mesmo, porque a gente não quer acreditar, que não tem outro caminho, né? Quando isso acontece, as pessoas fecham o seu coração para a verdade, preferindo crer em mentiras, né? Crer em mentiras. Romanos 1, 21, 23. Essa é a incredulidade de quem não quer crer. Porque assim, irmãos, eu vejo assim, no momento fácil eu creio em Jesus, no momento feliz, no momento que eu ganho tudo, que eu tenho tudo. Isso não é crer. Isso não é confiar em Jesus, né? Crer em Jesus, confiar em Jesus é quando falta tudo, irmãos. E aí? Onde está a sua fé? Você crê? E aí? Quando sua geladeira está vazia, quando você não tem um emprego, quando aquela porta não se abriu ainda, e aí? Né? Onde está a sua total confiança em Jesus? E o seu amor por Jesus, né? E é isso. É isso, porque se José passou tudo aquilo e ele não deixou de ser fiel a Deus, ele não blasfemou, ele aquela mulher do guarda lá que tentou ele de todas as formas e ele recusou, e depois ela acusou ele porque ele não quis. Mas ele não murmurou, ele não deixou a fé dele esmorecer, né? Ele continuou. A incredulidade na vida do cristão, né? Outra forma de incredulidade é quando temos dificuldade em crer. Eu estava falando isso agorinha, né? O Espírito Santo já tinha falado. Podemos até ser salvos e crer em Jesus, mas por
vezes a incredulidade interfere em nossa vida espiritual. Ela interfere na nossa vida espiritual. Temos dificuldade em largar a incredulidade da vida antiga, sabe? O passado lá, né? Temos que deixar, né? Esse tempo e confiar no Senhor, né? Aí fala aqui que essa incredulidade pode nos impedir de ver muitos milagres. A falta de fé limitou a ação de Jesus em Nazaré durante o seu ministério. Por quê? Porque as pessoas não criam. E como que eu vou ver milagre se eu não creio? Se eu não confio, se eu não acredito, né? Em Mateus 13:58, sabemos na teoria que nada é impossível para Deus, mas em certas áreas de nossas vidas sentimos Deus não pode fazer nada. Precisamos tomar cuidado para que a incredulidade não estrague a nossa vida espiritual, né? E tem muitas coisas, irmão, que nós temos que pensar que Deus permite. Deus permite para nos forjar, para nos moldar, para nos capacitar, para nos fortalecer. Deus nunca vai permitir nada para o nosso mal. Deus sempre vai permitir para o nosso bem. Porque nós não entendemos, às vezes nós quer questionar o porquê que está passando, nós não temos que questionar, né? E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade, né? Mateus 13:58. Atenção, isso não significa que devemos crer em tudo que as pessoas nos dizem. Escute bem, devemos analisar tudo cuidadosamente e procurar entender o que a Bíblia diz sobre o assunto, né? Em 1 Tessalonicenses 5:21, nossa fé pode e deve ser bem fundamentada. Glórias a Deus, aleluia, né? Não é para você sair por aí acreditando em tudo que as pessoas dizem. Nós temos que ler a palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses fala, 1 Tessalonicenses 5, 21, 22. Nós temos que prestar muita atenção se está lá na Bíblia. É Tessalonicenses. É meio difícil esse nome. 5, 21, 22, eu gosto sempre de ver para mim depois ler. Para lidar com a incredulidade é viver com mais fé em Jesus. Você pode fazer algumas coisas, né? O que nós podemos fazer? Orar, falar com Jesus, né? Ler a Bíblia, principalmente ler a Bíblia. A palavra de Deus tem poder para vencer a incredulidade, né? Tá lá em Romanos 10:17. Não, eu não li Romanos, não. Tá lá em Romanos 10:17. Eu não li Romanos, eu li Hebreus, né? Que fala da fé. Tá lá em... Tudo tá na Bíblia, irmãos. Tudo. Tá lá em Romanos 10:17. Comece a aprofundar. Busque conhecimento de Deus. Declarar a verdade, rejeitando todo pensamento mentiroso que promove a incredulidade, né? 2 Coríntios 10:5. Orar, né? Eu falei em primeiro a orar, pedindo por mais fé. Marcos 9:24, né? Eu li também Marcos 9:23, 24. Isso, eu li também. Glórias a Deus, aleluia, né? Então isso tudo vai começar a fortalecer a sua fé, né? Para você sair dessa parte, de que tudo que acontece, você acha que Deus esqueceu de você, que tudo que acontece é ruim. Não cai uma folha da árvore sem permissão de Deus. Deus está olhando para você, Deus está te vendo, né? É só buscar mais e mais a presença do Senhor na sua vida, né? Comece a se alimentar da palavra, ler a Bíblia, né? Constantemente. E por isso que o louvor hoje disse: as nossas vidas
Sempre foi Deus, irmãos. Sempre vai ser Deus. Sempre é Deus, né? Glórias a Deus. Se fosse por mim, Eu já do tempo já tinha parado. Se fosse por mim, a minha força já tinha acabado. Se fosse por mim, Por isso que nós temos um Deus maravilhoso. Por isso nós temos um Deus que vê. Eu não estaria aqui para contar. Escuta o nosso choro, a nossa petição. Minha A fé desmoronava, o Senhor me abraçava e comigo falava. Estou contigo, filho, nesta caminhada, com uma voz tão calma, ele me acalmava. Sempre foi Deus quem suportei a dor, sempre foi Deus quem de pé me colocou, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Declare nessa manhã: foi Deus quem cuidou tão bem de mim, quando o cenário me mostrava que era o fim. Sempre foi Deus, sempre foi Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor, de quarta-feira, e viemos aqui, Senhor, te pedir, Senhor, que acalme nosso coração nesse tempo de aflição. Mostra, Senhor, na tua palavra, como o Senhor tem mostrado, que o Senhor se importa com cada um de nós e que no momento certo o Senhor cumprirá em nossas vidas aquilo que almeja o nosso coração. Senhor, tem irmãos nessa live clamando ao Senhor por uma porta aberta de uma casa, de um apartamento, por um trabalho, pela sua saúde, Senhor, pela uma libertação principalmente, porque o Senhor primeiro cura, liberta, transforma, sara, purifica para poder nos abençoar. Ó Senhor, nos ajude nessa caminhada, nos ensine, Senhor, como devemos fazer, nos ajude como aquele homem disse, que ele estava incrédulo, ele disse: Senhor, eu creio, me ajude a ter mais fé, a confiar na sua palavra, Senhor, me ajude, quando eu estiver cansado, quando eu estiver desanimado, o Senhor é meu ânimo, minha rocha, minha fortaleza. Na hora que eu estiver, Senhor, ali, o Senhor esteja comigo em cada passo, em cada direção que eu for tomar. E que eu aprenda a fazer a tua vontade, buscar a tua face, que eu vou na casa do Senhor no templo orar, porque Ana orava no templo antes do milagre acontecer na vida dela. Ela foi no templo. Muitos pensaram que Ana estava embriagada, e Ana estava ali orando, clamando ao Senhor pelo filho, e o milagre se realizou na vida de Ana. Se nós olharmos toda a passagem bíblica, nós temos fé, que criar, Senhor, nos ajude, Senhor. E somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui na nossa vida. Não deixou faltar o teto para nós ficar, não deixou faltar o pão nosso de cada dia na nossa mesa, cuidou, nos deu um livramento que nós nem sabíamos que podia acontecer, mas o Senhor passou na frente, mandou anjos, guarda para nos ajudar, para nos livrar. Muito obrigado, Jesus, pela saúde que o Senhor tem nos dado, a nós, aos nossos filhos, às nossas famílias. Muito obrigado, Senhor, que se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós não poderíamos nada, nós não chegaríamos a lugar nenhum. E nós possamos ser muito gratos todos os dias, porque através da nossa gratidão, também o Senhor vai ouvir as nossas petições, a nossa oração. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela oportunidade de falar a tua palavra, porque eu não sou nada, mas o Senhor é muito grande, grande.
A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, nessa manhã. Muito obrigada, Jesus. Olhai por esses, Senhor, que estão aí chorando. A Bíblia diz que o Senhor vai recolher todas as nossas lágrimas, né? Que o Senhor vê o nosso choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ó Senhor, eu sei que o Senhor ainda realiza milagres, mas o Senhor deixou de realizar milagres com aquele povo que não cria no Senhor, que não buscava a Tua face verdadeiramente. E Deus disse que tinha um povo, eu esqueci a palavra agora, a palavra não, o versículo, mas me veio aqui na minha mente agora, que um povo que me louva pela boca, mas o coração não está. Que nós possamos buscar o Senhor verdadeiramente no nosso coração. Olhai por esses, Jesus, que estão na rua, estão tomando chuva, estão no calor, estão com fome, estão sedentos, estão jogados. Olhai por esses, Senhor, que não tem um teto para morar. Às vezes nós falamos muito de nós, mas quem ora por eles, quem pensa neles, né? Olhai por esses que estão num abrigo. Muitos pais estão num abrigo sozinhos. Às vezes chora porque não queria estar ali, queria estar com o filho, né? Eu não sei as condições de ninguém, eu não posso julgar ninguém, mas eu quero dizer que o Senhor sabe de todas as coisas. Orem também pelos abrigos, pelos idosos, orem também pelas casas de apoio. Ore por essas crianças que estão aí sendo violentadas, mulheres que estão sendo também violentadas, mortas. Ore por eles também, porque nós temos que orar uns pelos outros, né? Jesus disse que nós temos que orar um pelos outros. Ore pelo nosso Brasil, ore pelos nossos governantes, ore pelos nossos líderes, pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Que o Senhor venha nos guardar todo o mal. Quando nós não só preocupamos só com nós, mas nos preocupamos com o outro também, nós temos empatia, o Senhor também ouve nossa oração. Quando nós nos possibilitamos a orar por aquele também, mesmo nós estamos passando, mas sempre vai ter alguém também passando, às vezes muito mais difícil que nós. E nós pensamos só em nós. Não, Jesus, nós queremos pensar em todos juntos. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Eu não tenho nem mais palavras para falar. O Senhor conhece cada um, Senhor, nessa manhã. Sabe das necessidades de cada um. E nós entregamos em Suas mãos. Muito obrigado, meu Deus. Os hospitais também tem muitos enfermos, doentes da alma e do corpo, não só do corpo. Que o Senhor possa ir lá fazer presente, Jesus. O Senhor pode ir onde nós não podemos. O Senhor escuta o que nós não escutamos, né? E dê livramento, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, tem uma mulher que ela anda aqui no CPA e ela tem um cabelo todo embolado assim, ela anda com os negócios muito suja. E nós estamos, né, estou intercedendo pela vida dela, né, toda vez que eu a vejo, né, eu estou intercedendo em silêncio, né, que vocês também possam orar por ela, para que Deus venha também, né, porque nós precisamos, irmãos, todo mundo merece o melhor de Deus dessa terra. Todo mundo, sem exceção. Amém? Às vezes estão perdidos, estão escravizados, né? Como aquele homem orou para Deus libertar, que estava ali escravizado por Satanás, né? E ele orou para libertar, né? Que estava lá em Marcos, se eu não me engano. Lá em Marcos, lá em Marcos 9, 23, 24, aquele homem pedia ajuda ao Senhor, porque para libertar, né, o filho dele, eu creio que ele precisava crer que o Senhor
pode, né, libertar e tirar de todo o mal, de toda a artimanha de Satanás, né, que ali aprisionou. E tem várias passagens na Bíblia que diz, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um em todas as áreas, em nome de Jesus. Porque eu creio que o Senhor faz o impossível acontecer quando nós cremos e confiamos no Senhor, né? E tivemos fé, tenhamos fé. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos e um abraço bem apertado. Glórias a Deus.